Olá, boa noite a todos. Estamos começando o nosso culto de hoje. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Nessa noite estamos aqui para adorar o Senhor através do louvor, através do estudo da palavra, e convido também você a louvar o nosso Deus nesse momento. Existe um nome que estás acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curva a terra e o céu. Sustenta todas as coisas com teu poder, maravilhoso nome, não há outro igual, não há. Nele há autoridade e forças pra vencer, é o nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo, o pão da vida, o bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou e vive para sempre eternamente. É o meu Senhor Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o Rei da glória, digno de louvor. É meu Salvador, Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o resplendor da glória do Pai, expressão do amor do Pai, e não há outro igual ao doce nome de Jesus. Existe um nome que estás acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curva a terra e o céu. Sustenta todas as coisas com teu poder, maravilhoso nome, não há outro igual, não há. Nele há autoridade e forças pra vencer, é o nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo, o pão da vida, o bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou e vive para sempre eternamente. É o meu Senhor Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o Rei da glória, digno de louvor. É meu Salvador, Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o resplendor da glória do Pai, expressão do amor do Pai, e não há outro igual ao
Boa noite, internauta. Tudo bem com você? Aliás, tudo bem com vocês que estão nos acompanhando aí por meio da internet, que estão conectados neste momento? Espero que você esteja bem, apesar das circunstâncias atuais, globais, não serem tão favoráveis. Mas nós cristãos não podemos depender das circunstâncias ao nosso redor e ao nosso derredor para estarmos bem. Precisamos estar bem com Deus o tempo todo. Amém? Seja bem-vindo, você. Hoje nós temos um tema muito interessante. Para onde é que nós vamos quando morremos? Mas antes disso, eu não poderia deixar, antes de entrarmos no tema, de mandar um alô e os meus parabéns para todas as mães do Brasil. Para todas as mães que estão nos acompanhando neste momento, mas de uma maneira toda especial, para minha esposa que está em casa, a Roberta, e para minha mãe que está nos acompanhando neste momento na cidade de Parauapebas, para todas as minhas irmãs que são mães, para todas as esposas dos nossos amigos que estão nos auxiliando aqui mais uma vez. Enfim, meus parabéns para você que é mãe, porque se não fosse vocês, nós não estaríamos aqui. Que Deus abençoe vocês, não apenas hoje, mas todos os dias das vidas de vocês nessa terra. Amém? Antes de iniciarmos este assunto de maneira bíblica, eu estou aqui com a Bíblia na mão, ok? E nós vamos abrir a Bíblia de uma maneira dinâmica aqui neste telão, tá certo? Mas antes disso, eu quero orar com você. Feche os seus olhos e vamos orar. Bondoso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por estarmos juntos mais uma vez. Obrigado porque tudo deu certo. Que esta mensagem, ó Pai, possa alcançar cada coração. Aqueles que estão nos acompanhando ao vivo e aqueles que em algum momento irão acessar o nosso Facebook, o nosso YouTube, e ali também obterão as informações que serão entregues nesta noite. Te suplicamos o Teu Santo Espírito, que venha ser o nosso mestre mais uma vez, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A pergunta é: para onde vão os que morrem? Ou para onde vamos quando morremos? Por falar nisso, diariamente, nós estamos perdendo milhares de vidas com a pandemia que ocupa o primeiro lugar nos nossos telejornais. Mas, enfim, dentre as milhares de pessoas que estão morrendo, existem pessoas boas, pessoas ruins, e assim vai. Mas a pergunta é: se as pessoas que são boas, as pessoas boas que estão morrendo, elas vão diretamente para o céu? As pessoas ruins, que nós não conhecemos, mas que a gente sabe que existem, quando morrem, não só agora, mas no passado, as que morreram até aqui, as pessoas más, elas estão no inferno? Alguns dizem que as pessoas quando morrem vão para o seio de Abraão. Outros dizem que quando o ser humano morre, a sua alma encarna em um outro corpo. Para onde vão as pessoas que morrem? Não saia da frente da tela do seu celular, do seu computador nesta noite, porque juntos nós vamos fazer uma viagem através da Bíblia. Vamos estudar de maneira mais aprofundada este assunto para descobrirmos onde estão aqueles que já morreram. Amém? Então, venha aqui comigo nesse tema. Você já ouviu falar sobre as experiências pós-morte? Isto mesmo. Algumas pessoas que dizem que morreram e depois que elas morreram, ali elas foram em visão, chegaram no local onde elas estavam passando por um túnel e viram uma luz brilhante no final daquele túnel. Ali muitos já relataram que no fim daquele túnel eles viram um ser de vestes resplandecentes. E essas pessoas, segundo elas, retornaram à vida novamente. Mas será que isto é verdade? Livros que abordam as experiências pós-morte ocupam os primeiros lugares em vendas em todo o mundo. Mas
Qual a verdade sobre esse assunto? Vamos ver alguns fatos relacionados com as experiências pós-morte. Primeiro, nenhuma das pessoas que passou pela experiência pós-morte realmente morreram. A ciência afirma que isto nunca aconteceu. Segundo ponto, muitas experiências pós-morte assemelham-se a alucinações. E nós vamos provar isso aqui para vocês. Veja nesta matéria de uma revista americana, do dia 2/11 de 1963. Veja o que ela diz a respeito de alguém que supostamente morreu e depois voltou. Depois de ter comido certos cogumelos mexicanos, percebi que tinha morrido. Esta é uma experiência de alguém que diz que comeu alguns cogumelos e percebeu que tinha morrido. Você já ouviu falar numa situação assim? Percebi que tinha morrido, que eu te moldei ler, ou seja, o meu interior tinha partido. Podia olhar para trás, disse ele, e ver o meu corpo na cama. Esta experiência diz que esta pessoa morreu e lá que algo saiu do seu corpo e ela pôde ver o seu corpo na cama. O escritor Aldous Huxley, depois de ter ingerido mescalina, escreveu: parecia que o meu corpo se tinha desassociado quase completamente da minha mente, disse ele. Era estranho, claro. Senti que eu era a mesma coisa, que aqueles braços e pernas, disse ele, ali ao meu lado. Qual a verdade destas experiências? Numa experiência, o Dr. Meduna administrou 30% de dióxido de carbono e 70% de oxigênio a um paciente. Depois, o paciente afirmou: senti como se estivesse a olhar para baixo, para mim mesmo, como se estivesse aqui no espaço. Senti-me como separado do meu corpo, disse ele. Mas o que mais existem sobre estes relatos? As experiências fora do corpo contradizem as escrituras. E agora nós estamos chegando num ponto muito interessante. Algumas pessoas me mandaram algumas mensagens no particular, querendo saber sobre este assunto. Se você estiver nos acompanhando, esta noite você vai obter as respostas. O que diz as escrituras? Elas dizem que essas experiências são contrárias ao que está na Bíblia. E se você é alguém que crê na Bíblia, você vai poder, esta noite, ficar bem esclarecido sobre este assunto. Porque para mim, a Bíblia é a única regra de fé. Aliás, para todos os cristãos, Jesus disse em João 8:32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade da Bíblia nos liberta dos mitos, das tradições, de doutrinas e ensinamentos que não estão de acordo com a Bíblia. Amém? Então você que crê na Bíblia, Jó, capítulo 7, verso 9 e 10. Tal como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Olha que coisa fantástica. Nunca mais tornará à sua casa. Quem escreveu? O patriarca Jó. Ele disse: quem morreu não volta mais. Alguém um dia me disse, este alguém bem próximo, que viu o seu pai depois que ele morreu. Que o seu pai apareceu para ele na porta do seu quarto, de braços abertos, querendo lhe dar um abraço. A pergunta é, segundo a Bíblia, será que isto é verdade? Se não era o pai, porque a Bíblia diz que quem morreu não volta, quem era aquela pessoa? Vamos descobrir juntos? Jó ainda, 16:22. Decorridos poucos anos, disse Jó, seguirei caminho por onde não tornarei. Amém? Graças a Deus, Ele nos deixou a Bíblia, a sua palavra inspirada. Jó disse que iria seguir um caminho limitado pela idade. Ele disse, seguirei um caminho, falando da morte. Disse ele, de onde não tornarei.
pelo menos até certo ponto. Mas o que diz mais a Bíblia sobre este assunto? Mais um texto esclarecedor. Hebreus capítulo 9, verso 27. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Morreu, não volta mais, disse o patriarca Jó. Morreu, depois disto vem o juízo, disse o apóstolo Paulo, o campeão do evangelho. Até aqui nós estamos obtendo respostas bíblicas. Quarto ponto sobre as experiências pós-mortes. Muitos pormenores nas experiências pós-mortes são assustadoramente semelhantes ao que o Espiritismo ensina. O que é o Espiritismo? O que ele ensina está de acordo com a Bíblia ou é contrário àquilo que a Bíblia ensina? Vamos ver aqui. O Espiritismo afirma que os mortos não estão mortos. Olha que coisa interessante. Olha o que disse um dos pioneiros, um dos propagadores do Espiritismo. O princípio fundamental do Espiritismo é que os seres humanos sobrevivem à morte do corpo. Em outras palavras, que a matéria se acaba, mas algo sai do corpo e fica por aí. É isto que o Espiritismo prega, mas nós que somos cristãos, podemos seguir aquilo que o Espiritismo prega, tem base bíblica aquilo que o Espiritismo ensina e que por vezes, sob condições ainda mal compreendidas, podemos comunicar com aqueles que já partiram. Existe no Espiritismo uma técnica chamada de psicografia. Alguém que está vivo supostamente recebe uma mensagem de alguém que já morreu para algum amigo ou para algum parente. Este é um ensinamento espírita, mas está ele na Bíblia. Eles dizem, os espíritas dizem, que na verdade as pessoas que estão enterradas nos cemitérios não estão mortas. Como explicar isso? O Espiritismo afirma que os mortos comunicam-se com os vivos. Disse Sir Oliver, não há morte no cemitério. Tenho frequentes conversas com os mortos, um dos seguidores do Espiritismo. Não há morte nos cemitérios, falo sempre com eles. Não posso duvidar de que as pessoas vivem depois da morte, porque falo muitas vezes com elas, disse este espírita. Bom, mas o que a Bíblia fala sobre este assunto? O que acontece quando uma pessoa morre? Vai diretamente para o céu, se for uma pessoa boa, vai para o inferno, se for uma pessoa ruim, encarna em um outro corpo. Qual a verdade sobre este assunto na Bíblia? A Bíblia fornece respostas para nós e vamos estudar, aprofundar neste assunto nesta noite. Primeiro, então, vamos retornar ao início, às nossas origens. Vamos destrinchar as bases da humanidade. Vamos lá no Éden, no Gênesis, no primeiro livro da Bíblia. Deus fez Adão e Eva e os colocou num jardim. E nós sabemos que este lugar era perfeito, mas Lúcifer, um anjo que se rebelou contra Deus, aparelhou-se numa serpente e enganou Adão e Eva. E o seu engano, para que o pecado pudesse entrar neste mundo, está relacionado com o assunto que nós estamos estudando esta noite. O diabo disse para o diabo sugeriu para que Eva comesse do fruto. Ela disse, não posso comer, porque Deus disse que no dia em que nós comermos do fruto, certamente morreremos. O diabo, através da serpente, disse, certamente não morrereis. Veja a declaração de um espírita a respeito da afirmação de Lúcifer por meio da serpente. Veja o que ele disse. O Espiritismo diz que os mortos sabem mais do que os vivos. Então, a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Foi isto que Satanás disse. Nesta, como em muitas outras passagens bíblicas, o diabo disse a verdade
e o Senhor estava errado. Olha que coisa interessante. Um espírita disse que o diabo falou a verdade e que Deus estava errado. Bom, eu prefiro ficar com aquilo que a Bíblia diz, com aquilo que Deus disse para Eva, que se ela comesse, ela morreria. Mas a serpente, o diabo, por meio da serpente, disse: não morrerás. Bom, mas o que a Bíblia fala sobre as afirmações do inimigo? A Bíblia diz, em João 8:44, e eu creio que você conhece esse texto muito bem. Diz assim, ó: não há verdade nele, falando do inimigo de Deus. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, eu posso ficar tranquilo, e toda vez que o inimigo falar ou insinuar alguma coisa, eu posso fugir dele, porque a Bíblia diz que ele é o pai da mentira, e o mentiroso não vai entrar no céu. Eu quero ir para o céu. Se você quer, você pode dizer um amém? Amém? Então vamos lá. E se essas pessoas que alguns amigos e parentes disseram terem visto alguém que já morreu e voltou, se realmente não são pessoas, o que são elas? Se Jó disse que quem morreu não volta, quem é que está voltando e aparecendo para os seus entes queridos? Apocalipse fornece a resposta para nós. Apocalipse capítulo 16. São espíritos de demônios, diz a Bíblia, que operam sinais e vão ao encontro dos reis de todo o mundo. Esta é uma doutrina muito relevante para quem quer ir para o céu. É por meio deste engano que Satanás está enganando milhões de pessoas e até mesmo muitas supostas denominações religiosas. Mas são quem estas pessoas que voltam? A Bíblia diz, o último livro da Bíblia, que desvenda os enganos de Satanás, diz: são espíritos de demônios, são anjos que um dia viveram no céu, são anjos que um dia serviram a Deus, foram expulsos de lá, estão na terra, estão trabalhando de todas as formas, eles se personificam, assumindo a aparência de alguém em todos os detalhes fisionômicos e na tonalidade da voz. E isto que o Apocalipse diz. Mas vamos então entender para onde o homem vai, primeiro descobrindo de onde ele veio, tá certo? Vamos lá. Gênesis 2, verso 7 diz: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Como foi que Deus fez o homem? Com as suas próprias mãos. Aliás, são poucas coisas que a Bíblia diz que Deus fez com as suas próprias mãos. O homem, a sua lei que ele escreveu com o seu próprio dedo, as escritas na caiadura do palácio real de Belsazar, e quando ele veio aqui, ele escreveu na areia. Fora isso, a Bíblia não fala de mais nada que ele fez. Deus fez o ser humano com as suas próprias mãos, a sua imagem e semelhança. Mas como ele fez isso? Da terra, com as suas próprias mãos, ele fez o homem, ligou todas as suas conexões cerebrais, ligou todas as suas artérias, os seus nervos, e depois a Bíblia diz, ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e a Bíblia diz, e o homem se tornou alma vivente. A Bíblia não diz, o homem passou a ter uma alma vivente, não. A Bíblia diz, o homem se tornou uma alma vivente. Eu sou uma alma vivente, você é uma alma vivente, a imagem e semelhança de Deus. Então, para ficar mais claro sobre este assunto, corpo, pó da terra, mas espírito, como alguns dizem, é igual a alma vivente. Para ficar mais claro, elementos da terra, mais fôlego de vida, espírito. Esta palavra no hebraico, ruach, significa fôlego, ar, que nós estamos respirando nesta noite. Este ar que Deus soprou nas narinas de Adão,
da língua grega, a língua em que foi escrito o Novo Testamento, pneuma, fôlego, ar puro, ar, fôlego de vida. Bom, é igual a um ser vivo. Pó da terra, fôlego de vida, espírito, é igual ao que? A um ser vivo. Bom, a morte é o inverso da criação. Isso mesmo. A morte é o inverso da criação. Vamos aqui para este texto. Eclesiastes 12:7 afirma o que nós estamos dizendo. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Que coisa fantástica. Morreu, o pó se dissolve, se desintegra na terra, e o espírito, fôlego de vida, ar, é reintegrado no ar novamente, volta para Deus. Que coisa fantástica. Deixe-me exemplificar isto para você. Por exemplo, estou falando para você nesta noite, porque estamos conectados por meio da internet. A internet, para funcionar, é preciso de energia elétrica. Esta energia deste local de onde nós estamos falando vem de alguma usina hidrelétrica por meio de fiação, passa por um transformador e chega até nós, está ligada através de um interruptor. Desliga o interruptor, apagam-se as luzes, ela volta para o transformador e de lá ela retorna para a sua fonte, para alguma usina hidrelétrica. Acabou. Então, toda a fiação, toda a cabeação, tudo aqui está instalado. Dá-se no interruptor, temos energia. Desliga, tudo volta para a fonte da usina hidrelétrica. Nós estamos ligados em Deus. Se o nosso coração para, se nós morremos, tudo isso volta para o pó e o fôlego de vida volta para a fonte de vida que é Deus. Para a única fonte de vida que é Deus. Você está vivo nesta noite porque você está ligado de alguma forma àquele que te criou, aquele que soprou no primeiro homem o fôlego de vida. Está claro para você? Então, disse o salmista, Salmos 146, não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Ele continua dizendo, sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó, nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Jó disse, morrendo não voltarei mais. Salomão disse, morrendo o homem, o corpo volta ao pó, o espírito volta a Deus. Davi, o salmista, disse, não confie nos homens. Morreu, acabou. Não há vida neles. Perecem todos os seus pensamentos. O outro escritor da Bíblia disse a mesma coisa, Salomão. Então, elementos da terra, menos fôlego de vida, é igual ao quê? A um corpo morto. Acabou. Certo? A morte é o quê? É o inverso da vida. Nós viemos de onde? Qual é a origem da vida? Será que nós viemos de alguma ameba? Será que você é uma encarnação? Não. A Bíblia diz que Deus nos fez, nós nos tornamos uma alma vivente. A Bíblia não diz que nós temos uma alma que sai do corpo por ocasião da morte. Não, a Bíblia não afirma isso. Isto vai ficar mais claro para você até o término deste assunto. Veja, falando dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, da nossa existência, das nossas informações cerebrais. O que diz a Bíblia? Eclesiastes, agora é Salomão falando. Eclesiastes 9, verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Isto mesmo, apagou-se a memória, morreu, todos os registros memoriais são apagados, ok? Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio, disse o salmista, os mortos não louvam. Então quer dizer que quem é bom
e morreu, não está no céu. Não, Deus não seria tão cruel. Deus não teria prazer em levar uma mãe para o céu, e lá um lugar que deve ser de total felicidade, e esta mãe lá no céu que deixou um filho aqui, aproveitando, hoje é o dia de quem? Hoje é o dia das mães. E nenhuma mãe gostaria de estar no céu, e olhando do céu, de repente vê o seu filho atravessando a rua, e vê um automóvel se aproximando em alta velocidade, e a mãe poderia dizer: Deus, acorde o meu filho, socorre o meu filho. E de repente Deus não faz nada, o carro passa e atropela o filho, e a mãe lá no céu fica triste e chora porque o filho sofreu aqui, morreu aqui. Isto é bíblico? Isto está de acordo com o caráter de Deus? Não. Quem é bom não foi para o céu, nem está nas nuvens, passeando, como se uns estivessem passando pelos outros e dizendo: oi, você está bem? A quantos pés você está de altura? Não existe isso. Na morte, não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Disse o salmista. Deus, não permita que os seres humanos continuem morrendo, principalmente os teus filhos, aqueles que te conhecem, porque na sepultura nós não podemos te louvar, ó Deus. Na morte não há lembrança das coisas. Pai de amor, guarde-nos da morte nesta noite, em nome de Jesus. Ezequiel 18:4 disse: a alma que pecar, essa morrerá. Mas Satanás disse no Éden que não. Mas o profeta disse: sim, a alma que pecar, esta morrerá. Eu prefiro ficar com o que o profeta Ezequiel escreveu. Amém? Porque Satanás enganou os anjos, enganou Adão e Eva, e quer enganar a você a respeito deste assunto. Não permita, recorra à Bíblia, recorra à única fonte de verdade. Os seres humanos, eles são mortais e não imortais. Jó disse isso, Paulo afirmou isso, certo? Então, os seres humanos buscam a imortalidade e recebê-la por ocasião da segunda vinda de Jesus, quando Cristo vier nas nuvens do céu, com poder e grande glória, com seus milhões de anjos, quando a atmosfera se abrir e o Filho de Deus descer nos corredores celestiais, a Bíblia diz: os mortos ressuscitarão. Amém? Que coisa fantástica. Mas de onde veio a ideia de que a alma é imortal? Bom, a Bíblia usa a palavra alma 1.600 vezes, mas nunca usa a expressão alma imortal. Só Deus é imortal, aquele, o único que habita num lugar inacessível e sublime. Ele é o único imortal. Nós somos mortais, como ensina a Bíblia. A Bíblia afirma 53 vezes que a morte é um sono. Você poderá buscar no Antigo Testamento e a Bíblia vai afirmar que a morte é um sono. Em conformidade com esta doutrina, quando o próprio Deus veio aqui nesta terra, na pessoa do seu Filho, ele afirmou isso. É isso mesmo. Vamos lá? Bom, vamos lá. O homem é o quê? Mortal. De onde veio a doutrina pagã da imortalidade da alma? Ela entrou pelas portas traseiras da igreja. Isso, ela não é bíblica, ela entrou pelas portas traseiras. O culto dos antepassados é baseado na doutrina da imortalidade da alma, certo? Culto de quem? Dos egípcios, né? Os antigos egípcios acreditavam que a alma era imortal. Então, os egípcios não seguiam a Bíblia. Os egípcios adoravam outros deuses. Os faraós, quando eram sepultados, antes de morrerem, recomendava que junto com eles alguns escravos seriam mumificados para poderem servi-los do outro lado da vida. Claro, isso não está na Bíblia. Isto é uma doutrina pagã. Os babilônicos também acreditavam nisso. Essa doutrina veio do Egito, passou pelo Império Babilônico, entrou no Império Romano, e quando o Império Romano pagão se tornou
também a Igreja Apostólica Romana herdou esta doutrina de que a alma é imortal, mas não é bíblico, e você vai ver. Os satanistas também acreditam que a doutrina pagã da imortalidade da alma, eles acreditam nisso. Portanto, meu amado, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se até então você acredita e ainda sustenta que a doutrina da imortalidade da alma é verdadeira, eu quero dizer que você tem uma conformidade, que você crê na mesma coisa que os satanistas acreditam. E o conselho de Deus é que nós nos desvencilhemos de todo ensinamento que não tenha a sua origem na Bíblia. Principalmente aquilo que vem do satanismo, aquilo que vem de Satanás, porque o Satanás é o adversário de Deus. O que a Bíblia fala mais sobre esse assunto? Os antigos escritores da Bíblia usavam a expressão dormiu ou descansou. 53 vezes na Bíblia nós já mencionamos que isso está escrito. Quando Jesus veio aqui, ele afirmou isso. João capítulo 11, ele disse no verso 11: Lázaro, nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Jesus disse: Lázaro está dormindo. Ele recebeu uma mensagem das suas irmãs, das irmãs de Lázaro, que Lázaro havia dormindo. Se referindo à morte de Lázaro, numa conversa com seus discípulos, Jesus virou para eles e disse: Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Que coisa fantástica, que coisa linda. Jesus tem o poder de ressuscitar os mortos. Jesus tem o poder de abrir os túmulos e trazer à vida aqueles que o amam. Amém? Senhor, disse a irmã de Jesus: Senhor, se dorme, melhorará. Jesus estava falando da morte, mas os discípulos pensavam que ele se referia ao repouso do sono. Por que Jesus disse isso? Jesus comparou a morte de um filho de Deus com um sono tranquilo e perfeito. Os discípulos não entenderam no primeiro momento. Jesus então foi mais claro. Jesus disse Jesus claramente: Lázaro está morto. Para Jesus, alguém que o serve, alguém que o segue nessa terra, quando morre, ele disse: está dormindo. Bom, queridos, está na Bíblia, certo? Não está na filosofia, está na Bíblia. Jesus disse isso. Senhor disse agora, quando Jesus chegou na casa do seu amigo Lázaro, que estava morto, a irmã de Lázaro disse: Senhor, disse Marta, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Disse ela: teu irmão ressurgirá, respondeu Jesus. Teu irmão há de retornar. Um dia, todos os seres humanos há de retornarem à vida. Um dia, todos os filhos de Deus que desceram ao túmulo, por uma doença qualquer, ou por um outro motivo, há de reviver. Amém? Isso alegra você que talvez tenha perdido um ente querido. Isto alegra você que talvez já chorou a despedida de um esposo, da esposa, quem sabe de um filho, de um irmão ou de um amigo muito chegado. A Bíblia diz que um dia eles hão de ressurgir. Quem disse isso? Jesus disse. Eu sei, respondeu a irmã de Lázaro, eu sei que ressurgirá na ressurreição do último dia. A Bíblia diz, e Marta sabia disso, um dia, no último dia eu sei que o Senhor vai ressuscitar as pessoas. Jesus, eu fico feliz porque nós temos Jesus. Eu fico feliz porque nós temos um Deus que tem poder de ressuscitar os mortos. Eu quero apresentar mais uma vez esse Deus para você nesta noite. Esse Deus que tem todo o poder de ressuscitar aqueles que já morreram. Se Ele pode ressuscitar aqueles que já morreram, Ele pode fazer qualquer coisa por você nesta noite. Amém? Bom, meus queridos, Ele disse: me leve até o túmulo de Lázaro. A multidão o acompanhou. As irmãs disseram: Senhor, já cheira mal, pois é o 4º dia.
Jesus se colocou diante do túmulo, mesmo diante do pessimismo daqueles que estavam ali ao seu redor, mesmo diante do impossível aos olhos humanos, porque até então aqueles seres humanos não tinham presenciado alguém que de fato estava morto pudesse retornar, principalmente depois de 4 dias. Os especialistas dizem que depois que o coração para e o cérebro também, as informações cerebrais se perdem em poucos segundos. Claro, Lázaro tinha morrido há 4 dias e já cheirava mal. Mas Jesus se pôs diante do túmulo e disse: Lázaro, saia para fora. E Lázaro saiu, amém? Isso está na Bíblia. Jesus disse: venha. Tiraram a pedra, a voz de comando de Jesus, Lázaro ressuscitou. Por que Jesus não ressuscitou todos os mortos de seus dias? Porque Ele queria apenas dar um exemplo do que Ele vai fazer no último dia. Amigo, se a idade está chegando, amigo, se a doença está destruindo a sua vida, amigo, você que quem sabe está no leito de um hospital e já foi desenganado para os médicos, desenganado pelos médicos, entregue a sua vida a Jesus Cristo. O único que tem o poder de chamar os mortos da sepultura a uma nova vida, mas desta vez uma vida imortal. Jesus nos deu um exemplo, ressuscitando a Lázaro, daquilo que Ele vai fazer no último dia, quando Ele vier nas nuvens do céu, com todo o poder e glória. Amém? Cristo morreu, ressuscitou, foi aos céus, mas antes de subir, Ele disse: virei outra vez a este mundo. Ele já veio uma vez, prometeu voltar, e esse dia está chegando, e receberemos a imortalidade quando Ele vier nas nuvens do céu. A Bíblia diz: pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, diz a palavra de Deus, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, diz a Bíblia, ressuscitarão primeiro. Essas são as boas novas, essas são palavras de esperança. Cristo vai voltar e os mortos vão ressuscitar, mas e nós os vivos, disse Paulo, depois nós, os que ficarmos vivos, e eu quero ficar vivo, eu quero ver Jesus voltar em poder e grande glória. Quer você também compartilhar comigo deste mesmo desejo, deste mesmo sentimento? Sabe, amados, depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você: a morte não é o fim. A Bíblia diz que existe ressurreição dos mortos. Um dia, todos aqueles que dormiram em Cristo Jesus, diz a Bíblia, a voz do arcanjo vão se levantar. Amém? Mas vamos juntos. Bom, meus queridos, mas e o que dizer do ladrão na cruz? Alguns dizem que o ladrão disse assim, né? Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus deu a ele uma resposta, uma suposta resposta, segundo alguns teólogos, que quando Jesus morreu, o ladrão foi com ele para o céu. Mas isto é bíblico? Que primeiro, o texto, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Os mortos não louvam ao Senhor. Mas então, e o pedido do ladrão, como é que ficou? Bom, então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Disse o bom ladrão, como alguns dizem. Jesus então respondeu, e ele disse-lhe, em verdade te digo, hoje comigo estarás no paraíso. Bom, então baseado neste texto, o bom ladrão foi para o paraíso naquela sexta-feira, quando Jesus morreu. Mas é isto mesmo? Bíblico? Está na Bíblia, sim? Ok? O problema que a Bíblia que eu e você temos é uma tradução do original. E no início, quando a Bíblia foi escrita na língua grega, não havia pontuação. E quem fez esta tradução, intencionalmente, trocou o lugar da vírgula. Em outras palavras, quando a pontuação foi acrescentada na Bíblia, para que nós pudéssemos ter um entendimento melhor, alguém colocou a vírgula no lugar
no lugar errado, e isto causa um problema. Veja, e ele disse-lhe: em verdade te digo, hoje comigo estarás no paraíso. Veja que a vírgula está aqui, te digo, mas vamos trocar a vírgula de lugar. E ele disse-lhe: em verdade te digo hoje, comigo estarás no paraíso. Esta é a forma correta. Você pode recorrer aos originais e você vai compreender isso. Por quê? Porque o próprio Jesus não foi para o céu também naquela sexta-feira. O primeiro argumento é que a Bíblia, quando foi escrita, não tinha pontuação. Tradutores intencionados, inclinados a crer na imortalidade da alma, trocou a vírgula, colocou a vírgula depois do te digo, né? Para parecer que o ladrão foi para o céu com Jesus naquele dia, certo? Mas o lugar da vírgula é aqui. Em verdade te digo hoje, Dimas, como alguns dizem, hoje eu quero te dizer, eu te digo hoje, eu estou te falando agora, em que nós estamos frente a frente um para o outro. Eu que sou Deus, que também vou morrer daqui um pouquinho. Dimas, porque você recorreu a mim, o único doador da vida, eu te faço uma promessa. Eu aqui, disse Jesus, que nunca faltei com uma promessa minha, eu que já cumpri todas. Quando eu estiver vindo nas nuvens do céu, eu vou me lembrar do seu pedido. Dimas, eu vou me lembrar de você. Quer você fazer este pedido para Jesus nesta noite? Quer você pedir para Ele que quando Ele estiver vindo nas nuvens do céu, Ele possa lembrar de você? Quer você pedir a Jesus para Ele lembrar da sua mãe, dos seus filhos, dos seus amigos? Jesus cumpre as suas promessas. Queridos, bom, então a Bíblia não tinha pontuação no seu início, no período medieval foi acrescentado a pontuação, e com isso muitos erros doutrinários estão sendo espalhados por aí. Muitas crenças que supostamente estão na Bíblia estão sendo espalhadas por aí. Por isso é preciso você examinar as Escrituras, como disse Jesus no livro de João, capítulo 5, verso 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Bom, mas Jesus foi ou não foi? Claro que não. Ele morreu na sexta, foi sepultado no mesmo dia. No sábado ele passou o dia na sepultura. Por falar nisso, quando ele criou este mundo em 6 dias, ele descansou no 7º. O homem caiu em pecado, ele veio aqui em pessoa, viveu 3 anos, morreu numa sexta-feira, e no sábado ele descansou novamente no túmulo, e ressuscitou só no primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, você pode recorrer às Escrituras. Uma mulher foi até o túmulo onde Jesus tinha sido colocado, e então, quando ela achava que estava falando com o jardineiro, de repente Jesus se deu a conhecer a Maria, e ela olhou para ele e disse: mestre, e correu para abraçá-lo, e ele disse: Maria, não me toques, disse ele. Disse Jesus: não me detenhas, pois ainda não voltei ao Pai, mas vai ter com meus irmãos, e diz-lhes: eu volto para o meu Pai, o meu Deus e o vosso Deus, o meu Pai e o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. O que foi que Jesus disse para Maria, quando ela quis tocá-lo, no domingo, na manhã da ressurreição? Preste atenção, ele morreu na sexta, foi sepultado na sexta, o sábado ele passou na sepultura, ressuscitou no primeiro dia da manhã, na ressurreição da manhã, no primeiro dia da semana. Maria foi tocá-lo, ele disse: não me toques, porque eu ainda não fui ao Pai. Nem precisaríamos do argumento da pontuação, basta essa declaração de Jesus para entendermos que o próprio Jesus não foi na sexta-feira para o céu. Se ele disse para Maria que ainda não tinha ido ao Pai, como o bom ladrão então já estaria no céu? Se o próprio Jesus disse para ele que ele estaria com ele no paraíso, mas não naquele dia, mas no último dia, quando Jesus voltar a este mundo. Compreende? Se Jesus não foi, o ladrão também não foi. Então esta tese de que as pessoas morrem e vão para o céu, outras vão para o inferno, ela não é bíblica. Ela pode ser desmontada, desmantelada, como diz alguns, apenas
com este relato da morte de Jesus e do seu diálogo com o ladrão, correto? Mas queridos, o nosso Jesus disse que um dia vai voltar a este mundo. E quando ele subiu aos céus, depois de muitos anos, um dia, um dos seus discípulos, já avançado em idade, João, o discípulo amado, estava na ilha de Pátimos, já no fim da vida, quem sabe perdendo as suas esperanças, quem sabe já vendo a morte se aproximando. De repente aquela ilha se torna um lugar incandescente. Uma voz como de trovão, como de muitas águas, fala com João. João vira, quando ele vira, ele vê um ser resplandecente. Quando ele conversa com aquele ser diz: não temas, eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Ele venceu a morte. Jesus, em outras palavras, disse: João, eu sou o seu amigo com quem você andou 3 anos nessa terra. Eu morri, mas ressuscitei. Eu venci a morte, disse Jesus para João, e estou vivo pelos séculos dos séculos. Por toda a eternidade, o nosso Jesus Cristo vive e reina. Ele é o Senhor da vida. Ele tem domínio sobre a morte. A morte não é o fim. Podemos dormirmos tranquilos nesta noite, crendo que a morte não é o fim. Jesus disse: e tenho as chaves da morte e do inferno. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu tenho o poder de ressuscitar os mortos. João, não temas, porque você já está avançado em idade. Eu sou o seu melhor amigo. Eu te amo, João. Você era conhecido como o meu discípulo amado. Porque te amo. Caso você morra, e você vai morrer, eu tenho o poder para te chamar do túmulo. Eu tenho o poder para reorganizar as suas informações cerebrais. Eu tenho o poder para fazer o seu coração bater novamente. Eu tenho o poder para fazer o sangue correr novamente nas suas artérias. Eu tenho o poder novamente para te trazer à existência. Eu sou Deus, eu venci a morte. Estou vivo para todo o sempre. E a mesma coisa, este Jesus maravilhoso fala para você nesta noite que está nos assistindo. Ele diz: eu te amo. Ele diz: não temas, não temas, porque eu tenho o poder sobre a morte. Eu tenho as chaves. Amém? Que coisa fantástica. Nas catacumbas de Roma, arqueólogos encontraram nos túmulos dos pagãos. Pagãos são pessoas que não criam no Deus do céu. Pessoas que não tinham nenhuma esperança além da morte. Nos túmulos destes pagãos, pessoas diferentes de mim e de você, os arqueólogos encontraram as seguintes escritas: adeus para toda a eternidade, adeus para sempre. Quando a morte levava um ente querido dos pagãos, eles não tinham a esperança de um dia reencontrá-los. Infelizmente, se despediam para sempre. Mas nos túmulos dos cristãos, os arqueólogos encontraram as seguintes escritas: adeus até que nos encontremos de novo. Adeus até a manhã da ressurreição. Disse a irmã de Lázaro: Senhor, eu sei que o meu irmão há de ressurgir no último dia. Esta é uma verdade também. No último dia, disse Jesus: todo aquele que o meu Pai me der e vir a mim, eu não o lançarei fora. Pelo contrário, mas eu o ressuscitarei no último dia. No livro de João, capítulo 6, do verso 37 em diante, Jesus enfatizou esta verdade. Aquele que pelo poder da palavra criou este mundo, aquele que pelo poder da palavra trouxe o universo à existência, aquele que pelo poder da palavra criou todas as coisas, também que pelo poder da palavra ressuscitou a Lázaro. Um dia, pelo poder da sua palavra, ele vai dizer: ó mortos, ao soar da última trombeta, ele vai dizer: ressuscitai-vos.
ressurgem para uma nova vida, para uma vida eterna. Imortalidade, somente por ocasião da volta de Jesus. Amém? Para onde vão os que morrem? Para a sepultura. Tanto bons como ruins estão aguardando amanhã da ressurreição. Mas a Bíblia diz no livro de João, capítulo 5, verso 28 e 29: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos aqueles que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição da condenação. Duas ressurreições, duas. Uma, a primeira, a ressurreição da vida, a outra, a ressurreição da condenação. Nesta noite, depois de estudarmos e entendermos através da Bíblia que quem morreu, tanto bons como ruins, tanto pessoas boas como más, estão dormindo, aguardando a ressurreição, sabendo que esta ressurreição se divide em duas, boa e má, uma para a vida e outra para a morte. Caso tenhamos que dormir no pó da terra, caso eu tenha que dormir no pó da terra, eu quero fazer parte da primeira ressurreição, para a ressurreição da vida. Amém? Quer você nesta noite fazer este mesmo pedido a Deus? Quer você nesta noite entregar o seu coração a Jesus? Quer você nesta noite dizer para Ele, lembrar de Ti quando Ele estiver vindo nas nuvens do céu? Se sim, feche os seus olhos comigo, com este pensamento, com a esperança de que um dia, passando pela morte ou não, nós vamos ver o nosso Jesus Cristo, com esta esperança de que um dia nós vamos reencontrar os nossos entes queridos, com a certeza de que não tem ninguém no inferno queimando e ninguém ainda no céu que já morreu e foi ressuscitado, com exceção de Moisés e outros poucos. Eu quero orar com você, para que um dia a ressurreição para a vida, ou a transladação deste corpo, a passagem desta para a outra vida sem ver a morte, seja uma realidade em nossas vidas. Feche os seus olhos comigo e vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, porque esta noite ficou claro para nós, segundo a Bíblia, todos os seres humanos que morreram estão no pó, estão aguardando a ressurreição, ou para a vida eterna, ou para a morte eterna. Obrigado, Pai, porque existe esperança em Jesus além do túmulo, porque Jesus disse que há esperança além da sepultura, porque Jesus disse que Ele tem as chaves da morte, que Ele tem as chaves dos túmulos, e de que Ele vai ressuscitar os seus filhos quando Ele estiver vindo nas nuvens do céu. Pai, não precisamos temer a morte, e nem precisamos ser enganados com relação a este assunto, porque a Tua palavra é muito clara. Aguardamos o último dia para reencontrarmos os nossos entes queridos, ou para passarmos desta vida para outra sem ver a morte. Que a Sua vontade se cumpra em nós e naqueles que nós tanto amamos. É em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite para você. E na próxima quarta, no mesmo horário, às 19h30, nós estaremos conectados novamente. Amém? Portanto, até lá, meu amigo e meu irmão.